Bem, pessoal, alguns dias atrás, eu estava a ler o livro Mártires Cristãos, do autor John Fox. Ele faz um relato da perseguição que os cristãos sofreram, né? Começando por seu líder, Jesus Cristo, seguindo por seus discípulos e apóstolos, depois indo para todo mundo que veio depois, né? Que se converteu pela evangelização dos apóstolos, né? E depois a própria igreja e tal, quando o Império Romano deixou de perseguir e a igreja passou a ser um, o próprio Império Romano, né? Passou a ocupar o poder do próprio Império Romano e ela começou a se desviar dos seus princípios. A igreja se dividiu, né? Formando lá a igreja católica e a igreja protestante, né? Então a igreja católica passou a perseguir a igreja protestante. E, pessoal, e não só, né? Houve muitos relatos em toda a parte do mundo, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, várias partes do mundo houve essas perseguições, né? Seguido de mas muita tortura, relatos bem chocantes de tortura, sabe que pessoas sendo torturadas, não importa a idade, se é criança, se é adulto, se é mulher, se é idoso, todo mundo que aderisse àquela causa, né, causa dos cristãos, era morto, mas antes extremamente torturado, né, torturados até a morte. E o que me chamou muita atenção, pessoal, trazendo agora, contextualizando isso ao nosso tema, o que me chamou muita atenção é o fato das pessoas terem passado por tudo isso, todas essas perseguições, né, todas essas torturas horríveis, né, as ideias dos torturadores acabavam, pensavam em tudo que fosse ideia de tortura para infligir nessas pessoas e mesmo assim essas pessoas não largaram suas fés. Fez, fez, não largaram a fé delas. Né? Elas continuaram firmes, elas preferiram morrer que abandonar a sua fé. É claro que um pequeno grupo acabou desistindo, né? Aqueles que não tinham tanta fé assim acabaram desistindo, mas outras pessoas, quer dizer, outras pessoas não, a maioria esmagadora permaneceu persistente nessa fé, mesmo sendo torturadas, mesmo sendo mortas de formas horríveis. E é isso que me chamou a atenção, né? A fé dessas pessoas é tão forte, mas tão forte, que convenceram milhões e milhões e milhões de pessoas a se associarem, né, à sua crença, né, que era a crença ao cristianismo. Muita gente se tornou cristão. Sabe, você está a olhar para uma pessoa num campo aberto, né, sendo comida viva por um leão, né, ou sendo chifrada por um touro, né, todo mundo aí a gritar, a vibrar, né? Pessoas, obviamente pessoas cruéis, né? A gritar, a chamar nomes, ofender, insultar, as pessoas aí a serem torturadas e você se converter, né? Você vê acabar virando um seguidor daquela crença que você sabe que também vai te fazer acabar daquele mesmo jeito que essa pessoa está acabando, né? Tá a morrer. E, como vocês podem ver, é uma crença, né? O poder da crença, da convicção é tão forte que ela influencia outras pessoas, qualquer pessoa ao teu redor. Se você acredita no teu sonho, você luta passando pelas dificuldades que você tem que passar, né? Que você vai ter mesmo que passar, não importa qual seja a tua condição. Pode ser que você tenha todos os materiais, todos os recursos que você precisa. Claro, o caminho vai ser mais fácil, mas a tua dificuldade vai estar noutro sítio. Né? Você tem tudo que você precisa, mas você tem que aprender o que é necessário para se ter sucesso. Então, essa, 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 essa trajetória da aprendizagem é que vai ser a tua dificuldade. E não se enganem, pessoal. Caso você seja alguém que, que não tenha todos os recursos e pense assim, é fácil para quem tem recursos.
Não se engane, porque para quem tem recursos também é difícil. Só não é tão difícil quanto a tua condição, né? Mas quando, hum, levando por esse campo, se você tem, você que não tem condição, pelo menos tem a vantagem de, enquanto consegue as condições que você precisa, né, os recursos que você precisa, você vai aprendendo. Ele já tem os recursos que ele precisa, usando dos recursos que ele precisa, né, que ele já tem à disposição, ele vai aprendendo. Então, é praticamente a mesma coisa, né? Claro que quem não tem recursos, se calhar, passa a ter muito mais dificuldade, por exemplo, pode ser que passe pela fome, né? Mas também tem a questão da pessoa que tem todos os recursos e passe pela turbulência, né, de pessoas, por exemplo, o seu pai não acreditar no que ele faz, né? Isso também é um problema, que pode fazer até a pessoa perder o apetite, né? A pessoa não se sentir desmotivada, querer desistir, do mesmo jeito que você também pensa em desistir porque aquilo não te dá dinheiro e você tem muitos problemas que precisam ser resolvidos com dinheiro. Então, hum, tanto de um lado quanto do outro, é praticamente a mesma coisa. Todo mundo enfrenta dificuldades. E a convicção, né, a forte convicção de que aquilo que você está fazendo vai dar certo, pode fazer você conseguir muitos apoiantes da tua causa. As pessoas não acreditam em quem não acredita em si mesmo. É quando você acredita em si mesmo e você está disposto a se sacrificar, né? Você está disposto, por exemplo, a, em alguns casos, você pode ter que largar os estudos, né? Se você está disposto a realizar o teu sonho, você pode largar os estudos para se concentrar, né? Se você vê as histórias dos grandes empreendedores a nível mundial, você vai ver que eles largaram faculdade, né? Outros que já estavam formados quando lhes apareceu a oportunidade de empreender, largaram como é que é? O emprego, bom emprego, por exemplo, o caso do Jeff Bezos, ele já estava formado, né? Já tinha se formado na universidade, né? Fez lá, acho que não sei se doutorado, ou mestrado, ou licenciatura, e estava trabalhando um bom emprego em Wall Street, né? Viu a oportunidade da internet, né? A internet crescendo absurdamente e decidiu empreender. Tinha filhos, tinha mulher, né? Ou seja, tinha família para sustentar, o emprego pagava bem e mesmo assim ele largou. Por quê? Porque ele acreditava que aquilo ia dar certo. E não deu certo já no começo. Ela ainda passou por dificuldades que, é claro, não é igual a quem não tem nada, né? Porque ele teve lá o apoio do seu pai, né? Que lhe deu uns US$ 300.000 para começar. Mas não é a mesma, não é, ou seja, não resolveu todos os problemas dele, né? Foi um grande recurso, né? Deu para fazer muita coisa, mas não resolveu todos os problemas. Se você ler a história dele, que está em vários livros, você vai ver que ele ainda passou por situações que fez com que ele fosse até humilhado, né? Tem aí uma, uma, acho que uns relatos aí que ele teve uns bate-boca com Donald Trump, né? Donald Trump usava o quê? O fato da empresa dele não dar lucro para insultá-lo. Mas aquilo aí era uma estratégia que veio depois a se provar ser algo que realmente vale a pena apostar. Então, a convicção que eu me refiro não é simplesmente pensar positivo, né? Vai dar certo, acabou. E pensa, qualquer coisa que você faça, só pensa assim, vai dar certo, sem considerar fatores que possam dar errado. Porque, como eu já disse no outro vídeo, coisas erradas podem acontecer, coisas que imprevistos podem acontecer. O que eu quero dizer com convicção de verdade é você acreditar, mas acreditar mesmo, acreditar a ponto de você pensar sempre naquilo, né, no teu projeto, né, sonhar com ele, qualquer coisa que você faça, você tenta incorporar nesse teu projeto, né, é você conversar a respeito, pesquisar a respeito, buscar conhecimento a respeito disso, ter crença, né, estar disposto a fazer sacrifício por isso. É esse tipo de convicção que faz pessoas quererem se associar a você, né?
faz pessoas quererem investir em você, quererem fazer parte do teu projeto por causa da tua forte convicção de que aquilo vai funcionar. Não importa o que aconteça, vai dar coisas imprevistas vão acontecer, planos que eu vou colocar em prática não vão dar certo. Claro que alguns não vão dar certo, mas eu vou contornar isso, eu vou dar a volta por cima. Quando eu falhar, eu vou aprender com essas falhas e vou continuar. É esse tipo de convicção a que me refiro, né? A fé inabalável de que aquilo vai dar certo. Bem, espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo de hoje, pessoal, né? Convicção é um dos segredos do sucesso e você precisa tê-lo à sua disposição. Você precisa estar convicto de que o que você faz vai dar certo, independentemente das dificuldades que você venha a passar, né, ou esteja a passar, e independentemente dos fracassos, né, dos erros que você cometa. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.